E eu queria compartilhar um texto com vocês que está lá no Evangelho, que diz assim, o texto. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos o seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Marcos 4, de 35 a 41. Esse texto, de repente, você conhece muito, você já ouviu falar sobre ele, você já ouviu, de repente, alguma pregação sobre ele. E é muito interessante, eu acho esse texto até algumas partes, chega a ser até engraçado, porque estava acontecendo uma tempestade, o barco estava se movendo de um lado para o outro, e as ondas arrebentavam dentro do barco, e Jesus estava dormindo. E eu queria compartilhar com vocês alguns motivos que a gente, para ver as coisas fora do controle de Deus. Alguns motivos básicos. Primeiro motivo: provações. Quando nós estamos diante de provações, de dificuldades, nós temos o pensamento de achar que as coisas estão fora do controle de Deus. Sabe? O texto coloca lá: as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Eu imagino que se você estivesse naquele barco, você iria entrar em desespero, você iria começar a clamar ao Senhor, começar a orar, a fazer alguma coisa, e tipo assim, eu vou morrer. E as provações, elas têm a capacidade de acharmos que as coisas ficaram fora do controle de Deus. Tanto que os discípulos olhavam para ele dormindo, e dormindo eles ficavam assim: meu Deus, por que ele está dormindo, se está tudo assim, bagunçado, tudo, há uma tempestade acontecendo aqui. E existem algumas provações que nós estamos enfrentando nesse ano, né? E você enfrenta na sua vida. A primeira delas é óbvio que aí o coronavírus, que é uma pandemia que tem assolado, infelizmente, o mundo todo, entendeu? Tem tido mortes, pessoas doentes, pessoas tendo que ficar isoladas, e isso é muito, muito triste, é muito difícil passar por essa provação. Esse ano ainda, nós tivemos uma ameaça de uma terceira guerra mundial. Então, de repente, o seu coração ficou assim: meu Deus, vai ter uma outra guerra. De repente, a provação que você passa é uma dificuldade financeira. De repente você olha para aquilo ali e fala: caramba, as coisas estão fora de controle. Deus não está no controle disso daqui. De repente você acha que é uma doença, não coronavírus, mas uma outra doença. Uma outra doença que faz você pensar que Deus não está no controle de tudo. E a palavra de Deus diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. 1 Coríntios 10, 33 diz isso. Ou seja, não há nada que venha sobre a tua vida que possa ser maior, que possa ser algo que você não possa suportar. Tudo aquilo que pode ser de provação ou tentação,
que você que é um servo de Deus, que venha sobre a tua vida, se você está em Jesus, você pode suportar isso, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Não ouça as pessoas que digam que Deus não está no controle. Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, as provações, as tentações nos fazem achar que as coisas estão desandando e não tem mais jeito. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é o final desse texto assim, ó. Quando forem tentados ou provados, em algumas versões diz assim, ó: Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ou seja, toda vez que o negócio esquentar, toda vez que a dificuldade vier, toda vez que o negócio ficar de um jeito que você acha que não tem mais jeito, toda vez que complicar, eu quero declarar sobre a tua vida a palavra de Deus que diz: Ele sempre te dará uma saída, um escape, em nome de Jesus. É isso que Ele tem para você nessa noite. Ele quer te mostrar que há uma saída. Marco Aurélio, há uma saída para o coronavírus? Há uma saída. Há uma saída para a tua dificuldade financeira. Há uma saída para a tua família que não é salva. Há uma saída para aquilo que você acha impossível. Ei, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Por isso, seja cheio do Espírito Santo e entenda e comece a enxergar as saídas, o escape que o Espírito Santo está te dando nessa noite. Aleluia. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje, que nos faz achar que as coisas estão fora de controle: o medo. Como tem sido um tempo onde nós estamos com medo. O texto diz assim: os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Eles estavam com medo. Vira para a pessoa que está do seu lado e na tua casa e diga assim: ó, o medo pode parar você. Então, de repente, aquilo que Deus tem para a tua vida, se você está com medo, você não consegue alcançar aquilo que Deus tem para você. Sabe, eu não estou falando de falta de prudência, entenda isso, muito importante. De repente você fala bem assim: já que eu não tenho que ter medo, já que nós não temos que ter medo, nós podemos fazer os cultos. Não, presta atenção numa coisa muito importante. Se você notar no texto, todos ficaram dentro do barco. Todos lá ficaram dentro do barco. Ninguém saiu. Ou seja, eles viram que o negócio estava complicando, eles viram que estava tudo difícil, mas mesmo assim, todos eles ficaram dentro do barco. Porque eles entenderam que ali a melhor coisa, a prudência, era ficar dentro do barco. Mas o erro deles foi o medo. Foi ter medo. Então você não pode ter medo. Não confunda medo com imprudência, tá? De repente você fala bem assim: eu não tenho medo de andar 2 horas da manhã na rua, entendeu? Aí você está sendo imprudente, porque nós ainda não conquistamos a cidade de Vila Velha, a cidade de Cariacica e todas as outras cidades que nós vamos abrir extensão em nome de Jesus. Mas nós ainda não conquistamos elas, então nós precisamos ter prudência, mas medo não. Você quer ver 2 Timóteo 1,7 diz assim, ó: Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Sabe, Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de ousadia, de poder, mas de amor e de autocontrole. Ou seja, Ele está querendo dizer bem assim: você não tenha medo, mas tenha autocontrole, tenha equilíbrio. Não seja doido, vamos dizer nesse sentido, mas seja corajoso, ousado. Não tenha medo daquilo que o Senhor pode te livrar. 1 João 4,18 diz assim: Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. 1 João 4,18. Que
coisa espetacular. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Ou seja, se nós realmente amamos a Jesus, amamos a Deus, nós não precisamos ter medo. Sabe por quê? Depois que você experimenta do amor de Deus, você não precisa ter medo de nada que possa acontecer sobre a tua vida, pois Ele está no controle de todas as coisas. Não se esqueça disso. Então vira para o seu amiguinho e fala assim, ó, não tenha medo, seja corajoso, seja forte, seja ousado. Outra coisa muito importante, que nos faz achar que Deus está fora do controle, é a falta de fé. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não tem fé? Mateus 17:20 diz assim, ó, porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. E eu lhes digo a verdade, se tivessem fé ainda do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Se nós temos fé, nada pode ser impossível. O que faltou ali naquela hora foi fé para os discípulos. Eles não creram que aquilo ali poderia ser, depois de haver tantos milagres já de Jesus, eles não creram que aquilo ali poderia ser diferente. E a falta de fé faz a gente enxergar as coisas pelos nossos olhos naturais. E eu quero que você agora, na tua casa aí, você que está aqui também na igreja, a equipe aqui na igreja, que você coloque a mão sobre os seus olhos. Tampe os seus olhos mesmo. E eu quero declarar que a partir de hoje, você não verá as coisas pela ótica natural, mas sim pela ótica espiritual. Sabe, não faltará fé em você, porque quando você olhar uma dificuldade, quando você olhar um problema, quando você olhar uma barreira, você vai enxergar além dela. Sabe por quê? Nessa noite o Espírito Santo está colocando em você uma visão espiritual, uma visão além do alcance, uma visão de fé, uma visão de conquista, uma visão que você consegue olhar uma barreira sendo derrubada, uma dificuldade acabando, uma doença sendo curada, uma salvação chegando. Eu declaro sobre a tua vida que a partir de hoje você vai enxergar de forma diferente em nome de Jesus. Sabe, querido, nós estamos hoje num lugar, infelizmente não estamos reunidos presencialmente, mas que é pura fé. Pura fé. Eu estava até conversando essa semana com alguns irmãos, com o Beto e com o Ciro, a gente compartilhando algumas coisas sobre a obra, né, sobre o que aconteceu aqui durante 4 meses. Se você participou da obra da igreja aí durante da obra aqui, da reforma aqui, dá um joinha aí no chat aí. Se você de repente é mulher, mas participou trazendo lanche, trazendo aquela parte da comida, ou cuidando lá do outro tempo também, dá um joinha aí também. Cara, foi um tempo incrível. Foi um tempo onde nós, pelos nossos olhos, nós nunca íamos inaugurar isso aqui. Nós íamos passar aqui 1 ano, 2 anos reformando esse lugar. Mas pelos olhos da fé nós enxergávamos que algo diferente iria acontecer e que o Senhor ia vir com provisão. Sabe, eu queria compartilhar isso com vocês porque foi um ato muito de fé. Mas não foi um ato, como é que eu posso dizer, imprudente. Não foi um ato de loucura, no sentido, tipo assim, não sabíamos o que estávamos fazendo. Mas foi um ato de confiança ao Senhor. Porque Ele nos disse que nos daria esse lugar. Por isso que quando Deus te fala que Ele vai te dar alguma coisa, se você tiver fé, Ele vai cumprir na tua vida. Então creia que as promessas do Senhor irão se cumprir sobre a tua vida. Basta você ter fé. Uma quarta coisa, para nós compartilharmos, que nos faz ver as coisas fora do controle. Não conhecemos a Deus. Sabe quando eu estava lendo esse texto?
eu pedi a Deus para poder extrair aquilo que eu precisava, aquilo que você precisava ouvir. E o final do texto diz assim, ó, apavorados os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe o que eu entendi disso daqui? Quando os discípulos acordaram a Jesus, eles queriam que ele fizesse alguma coisa. Mas eu entendo, pelo que eles falaram no final, que eles nunca imaginavam que Jesus ia pegar e estender as mãos e falar: ei, mar, se aquiete-se. Acabou a tempestade. Eu imagino que deve ter sido um negócio muito louco. Se você já viu um mar muito revolto, ou já viu um vídeo, você imagina esse mar se transformando num lago. Sem ondas, sem nada. E por que eu queria falar um pouco sobre isso com vocês? Porque os discípulos não acordaram a Jesus para poder ele parar a tempestade. Eles acordaram imaginando que ele poderia fazer alguma outra coisa. Então, não conhecer a Deus faz com que ele esteja do seu lado como estava, às vezes até dentro de você, mas nada muda porque você não o conhece. De repente você não experimenta aquilo que Deus quer para a tua vida, porque você não conhece Deus da maneira que você deveria conhecer. Sabe, se os discípulos conhecessem ao Senhor, como eles foram conhecer depois, eles iam olhar para Jesus dormindo. Eu imagino isso, eu fico viajando nisso. Mas eu imagino que eles iam olhar para Jesus dormindo e falar assim: cara, ele está muito em paz. Então, se ele está em paz, eu posso ficar em paz também. Porque se eu fosse um discípulo hoje, há uns anos atrás não, mas hoje, eu acho que eu faria exatamente como Jesus. Eu deitaria e dormia. Eu até brinco com a minha esposa muitas vezes, que quando a gente chega em casa, tem às vezes algum problema aqui, alguma dificuldade ali, entendeu? Uma dificuldade financeira, uma doença, um problema na igreja, alguém que está passando por uma dificuldade, e aquilo quer ficar na nossa mente, e eu tenho aquele botão de desligar, de entrar na caixa do nada, de literalmente dormir no meio do barco na tempestade. Sabe, eu tenho plena consciência. Eu não sou doido, no sentido de achar que não está acontecendo nada no mundo, que essa pandemia é de boa. Não, eu sei que é perigoso, eu sei o que está acontecendo, mas da mesma forma também eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo, e Ele faz com que em meio às tempestades eu tenha paz. E eu não terminei ainda, eu tenho mais algumas coisas para falar com vocês, mas eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez na tua casa, e colocasse a tua mão no teu coração. E eu queria orar por paz na tua vida e na tua casa. De repente você está em desespero aí porque alguém está doente, ou porque está faltando alguma coisa na tua casa, ou porque você de repente foi demitido do emprego, ou você é autônomo e não está conseguindo trabalhar. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, a paz que excede todo o entendimento. A paz que ela vem independente das circunstâncias. Eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua vida, a paz do Senhor Jesus. Que a alegria, que a tranquilidade, que a paz e a paciência, o fruto do Espírito esteja reinando sobre a tua casa. E que você não viva de acordo com o mundo, mas sim viva de acordo com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, é tempo de nós mostrarmos realmente a quem nós servimos. Você quer notícias boas? De repente você fala assim: quero, está difícil, né? Hoje eu vi um tweet muito legal, que diz assim: você quer notícias boas? Leia a Bíblia. Ela é o jornal nacional ao contrário. Então, a Bíblia só tem coisa boa. Ah, mas fala que tem dificuldade. Mas sempre quando fala que tem dificuldade, ela fala que depois nós vamos vencer. Sabe, Billy Graham dizia bem assim: eu já li a Bíblia do início ao fim, e eu posso te garantir que tudo vai acabar bem, que tudo vai terminar bem. E sabe, eu posso garantir para você que tem o Senhor como Salvador da tua vida. Se você não tem, eu queria que você fizesse essa decisão nessa noite. Porque se você fizer e você crer nisso,
eu garanto para você, porque a palavra me garante, que tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, eu queria falar rapidinho com vocês sobre tipos de vontade. O estudo diz que existem dois tipos de vontade de Deus: a vontade soberana e a vontade permissiva. A vontade soberana de Deus é aquilo que Ele fala e acabou. A vontade permissiva é muitas vezes Ele permite acontecer algo para te ensinar alguma coisa, ou Ele permite acontecer algo porque você, no seu livre-arbítrio, escolheu de forma diferente. E aí é o seguinte, nós não podemos esquecer também das consequências por nossos erros. Espero que você tenha entendido aí, vontade soberana e vontade permissiva. Porque de repente você fala bem assim, foi Deus que trouxe o coronavírus para a Terra, foi Deus que fez isso, Deus quer acabar com o mundo, Deus quer voltar e por isso Ele fez isso tudo. Ei, eu não acredito nisso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito que o coronavírus está aí e outras coisas acontecem pela consequência de atos errados, pela consequência de erros humanos, pela consequência de usarmos o livre-arbítrio da maneira errada. Não podemos nos esquecer da consequência dos nossos erros. Deus é misericordioso sim, mas Ele também é justiça. Ele não pode ir contra o que a palavra dele diz. Então Ele diz, se você pecar, você vai ter uma consequência, você precisa confessar para poder ser perdoado por aquilo ali. Mas mesmo confessando, há uma consequência pelo seu ato. De repente você começa a perguntar, por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com a minha família? Por que isso acontece lá? Porque você fez alguma coisa que resultou nisso. Ah, mas Deus está no controle de tudo. Está, mas se você não quer deixar Ele estar no controle da tua vida, Ele te dá o livre-arbítrio. Ele é tão amoroso e te ama tanto, que Ele deixa você escolher algumas coisas. E sabe, você pode dizer, pode ser que você diga que Deus não tem o controle de tudo. Marco Aurélio, olha essas pessoas morrendo. Mas isso, como eu já falei e repito, é consequência de atitudes erradas dos homens. Nós poderíamos ter hoje mais hospitais? Sim. De repente nós não estaríamos nesse isolamento, porque teríamos hospitais suficientes para atender aqueles que forem necessários, que as pessoas que fossem necessárias. Se não fôssemos um país tão corrupto, teríamos mais hospitais. Poderíamos sim passar por essa crise sem muitos danos à economia. Como assim? Você está querendo dizer que a economia é importante? Pelo amor de Deus, para com essa conversa aí. Vamos estudar. Vejo polêmicas na mesa de quinta-feira. Entenda alguma coisa sobre isso aí. Mas nós poderíamos de repente ficar em isolamento 90, 100 dias. E isso não causar danos à economia. Mas sim, nós ainda vivemos num país corrupto. Mas de repente você fala bem assim, sim, aqueles políticos são muito corruptos. Mas de repente você está tirando o auxílio de alguém que realmente precisava e você não precisava dele. E cara, deixa eu falar um negócio com vocês. Nós não estamos no polêmicas na mesa não, mas deixa eu compartilhar aqui o negócio. Falar nisso, fique atento à nossa programação que está demais, hein? Como é que você pode dizer que é um cristão que ama o Senhor, que ama as pessoas, e você mentir num formulário para tirar vantagem e prejudicar uma outra pessoa? Não faça isso. Marco Aurélio, eu já pedi, e eu fui aceito no negócio, e agora, irmão, dou esse dinheiro para alguém que você sabe que precisa, mas você já fez errado. Eu não sei se tem nem como você entrar lá na caixa e falar assim, não preciso do auxílio, não sei lá se tem como. Mas, fora isso, tem outras coisas também. De repente você é autônomo, comerciante, e você aproveitou dessa pandemia para poder aumentar o preço das suas coisas. Cuidado. Cuidado. Sabe por quê? Porque se você quer levar vantagem em tudo, não é só o político A e B que é corrupto. Você também é corrupto. Então, de repente, algumas coisas acontecem, não porque as outras pessoas erraram, mas porque você está errando. Sabe?
Então, fique atento a isso, reflita, saiba que a melhor coisa que você deve fazer é ser honesto em todas as ocasiões. Entendeu? Procure alguma forma, se você foi errado nisso daí, de devolver esse dinheiro, de falar que você não tem necessidade mais, entre alguns sites, sei lá, deve ter um jeito, com certeza tem um jeito. Mas seja um cristão autêntico em todas as áreas da sua vida. Em devolver o troco de repente que veio errado, em pagar as suas contas, em ser honesto. Sabe, de repente você acha que está tudo fora do controle, mas é porque você não colocou a pessoa certa. Tem gente que reclama que a vida é uma bagunça, mas está assim porque você quer arrumar ela. As coisas ficam fora de controle quando você entrega o controle à pessoa errada. Eu quero convidar você nessa noite a entregar o controle da sua vida, da tua família, de tudo, nas mãos de Deus. Sabe, eu reafirmo, Deus está sim no controle de tudo. Há um texto que diz: tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Salmo 139, 16. Olha que lindo isso. Desde o começo, desde a eternidade, Deus já sabia do que ia acontecer. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele quer estar no controle da tua vida. Nós temos o livre-arbítrio, então não culpe a Deus pelas suas escolhas. De repente você está falando meio assim: Deus, meu casamento está uma tristeza, está horrível. Deus, minha família está bagunçada. Mas você não colocou Deus no centro. Sabe, a filha do Billy Graham, se eu não me engano, uma vez ela foi questionada num programa de televisão lá nos Estados Unidos a respeito da queda do World Trade Center, aquele ataque terrorista que teve. E eles perguntaram a ela bem assim: aonde estava Deus quando os aviões atingiram aquelas torres e mataram aquelas pessoas? E ela fez uma pergunta voltando para eles. Para quem não sabe, os Estados Unidos é um país protestante. Ela pegou e virou para eles e falou bem assim: olha, vocês tiraram Deus das escolas, das universidades, vocês tiraram Deus dos estabelecimentos, vocês tiraram Deus do governo, e vocês querem culpar a Deus pelas escolhas que vocês fizeram? Ou seja, nós precisamos sim colocar Deus em todos os lugares. Eu digo colocar é o seguinte: é trazer Ele para o controle de todas as coisas das nossas vidas. Sabe, é tempo de voltarmos para Deus, entender que Ele está no controle de todas as coisas, e precisamos dEle para vencermos essa crise. Eu quero orar por você, repreendendo o medo, a falta de fé, a falta de relacionamento com Deus. Sabe, eu quero nessa noite mostrar para você e clamar com você que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Sabe, há uma música muito antiga, que diz assim, ó: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, eu declaro isso sobre a tua vida. Eu declaro que tudo que Jesus conquistou naquela cruz é direito sim nosso, e nós somos co-herdeiros com Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez na tua casa, e nós vamos encerrar orando pela tua vida nessa noite. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque nós cremos sim, e reconhecemos, e sabemos que o Senhor está
no controle de todas as coisas. Por isso, Senhor, nós repreendemos o medo. Nós lançamos fora ele de cada casa, daqui, de cada família. Nós cremos que nós somos corajosos no Senhor. Nós repreendemos também a nossa falta de fé. E nós repreendemos a falta de relacionamento com o Senhor. Porque nós queremos nesse tempo aprender a andar contigo. E nós queremos saber que muitas vezes quando o Senhor está dormindo no barco, é porque o Senhor quer também que nós descansemos. Porque o Senhor sabe e está no controle de todas as coisas. Por isso, nessa noite, nós entregamos o controle das nossas vidas nas Tuas mãos. Entregamos o controle desta igreja, das famílias, nas Tuas mãos. Porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor é a melhor pessoa para controlar, governar e dirigir a nossa vida. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.